Bom, pessoal, boa tarde. O vídeo de hoje é referente à atividade 6, tá? Onde a gente vai estar começando um outro ciclo dentro da disciplina, tá? Então, das atividades de 1 a 5, a gente viu uma definição do que é orientação profissional, do que é qual o campo, né? As possibilidades de atuação do psicólogo na orientação profissional e como que a orientação foi influenciada historicamente, institucionalmente e teoricamente, né? Como é que ela se constrói, quais influências que ela sofre e a que ela busca responder. Agora a gente vai começar uma outra parte da disciplina, onde a gente vai analisar nos tópicos 2, 3 e 4 partes mais aplicadas da atuação da orientação profissional. Tá? Então, nesse primeiro momento agora, né, que a gente começa hoje, a gente vai estar analisando, dentro do grupo da atividade 2, 3 elementos constitutivos do processo de orientação para a escolha profissional, né, que é aquele processo mais tradicional que a gente já conhece, de pensar a orientação profissional a partir da orientação para a escolha mesmo, né, de uma carreira ou da escolha de processos de inserção produtiva, tá? Principalmente voltada para jovens. Então, quando a gente vai analisar isso, a gente vai estar discutindo aqui, diferente da perspectiva que a gente tem, né, você vai aplicar um teste e vai descobrir para que você deve fazer, a gente trabalha com, mais modernamente, embora sejam utilizados testes também, tá, para auxiliar a visualização de informações, a gente trabalha basicamente com a noção de um desenvolvimento da maturidade para a escolha profissional. Tá? Ou pelo menos esse é o foco com o qual a gente vai trabalhar aqui dentro da matéria. Tá? Então, esse tópico de orientação para a escolha profissional, a gente vai estar vendo dois elementos que são básicos. Né? Primeiro, a gente vai estar vendo a orientação para essa noção de maturidade para a escolha profissional, para que vocês consigam entender o que é o conceito e o que deve ser feito. E depois a gente vai estar vendo, né, como os elementos que influenciam no processo de tomada de decisão, que a gente tem que levar em conta, principalmente no sentido de impedir, dentro daquela lógica que a gente já viu lá no aconselhamento psicológico, né, impedir que alguns elementos influenciem, que prejudiquem, né, o processo de tomada de decisão. Então a gente vai trabalhar com a decisão pensando basicamente numa vontade que consente, né? Ou melhor, numa razão que analisa as possibilidades, tá? Então a gente vai ver como construir uma emergência de informações, auxiliar o sujeito para que ele consiga produzir informações, para com isso conseguir avaliar as possibilidades que existem para ele, né? E então, a gente analisar como obter essas informações, ou mobilizar o sujeito para que ele consiga obter essas informações, que ele tenha maturidade para isso, e uma maturidade para que o sujeito possa não deixar, ou levando em considerações, né, em consideração, mas não ser atropelado, né, pelos elementos que determinam que ele tem que avaliar e que vão influenciar na vontade dele. Então, você tem uma razão que julga, uma vontade que consente, tá? Então, esses elementos que interferem na vontade, por exemplo, desejo familiar, influência de amigos, ou moda, ou fetiches sociais em relação a profissões, né? Como que isso pode influenciar, e são os elementos que a gente vai estar vendo nesse segundo tópico da disciplina, tá? Então, no texto de hoje, eu busquei passar para vocês a noção do que é uma maturidade para a escolha profissional. E quando a gente vai discutir esse termo de maturidade para a escolha profissional, mais do que simplesmente a pessoa ter um conjunto de informações para tomar uma decisão, assim, isso está associado a pensar um processo de desenvolvimento do sujeito. Então,
ou para que isso dentro de uma noção da psicologia mesmo de desenvolvimento, para pensar ciclos de vida em que a pessoa tem que superar determinadas situações para poder chegar no ciclo seguinte. Então, a gente vai estar vendo a partir das teorias de Super, né, que vai estar buscando, introduzindo essa noção de ciclo de vida, o Super e o Holland, né, que também vai trazer essas discussões, mas o Super vai trazer essas discussões dentro de ciclo de vida, pensando, olha, quando a gente pensa em determinados momentos da vida, tá, eles colocam questões para a gente. Tá? E um dos momentos da vida é esse momento de uma entrada no mundo do trabalho. Tá? Então, essa entrada no mundo do trabalho, o que é necessário entender aqui, é que ela não se resume a fazer uma faculdade. Né? Então, é o momento da vida em que a pessoa deixa um momento que ela é protegida, ela é cuidada, ela é sustentada, para fazer uma passagem para o momento em que ela tem que fazer uma opção por um processo de autossustento. Tá? Então, nisso a gente já começa a perceber que, entendendo isso como dentro de um processo de desenvolvimento, que esse processo de desenvolvimento é fortemente marcado, por exemplo, por elementos sociais. Tá? Então, um adolescente de classe média alta, né, que vai fazer uma faculdade, essa entrada no mundo do trabalho ela pode ser atrasada. Ou um jovem de classe baixa que já precisa trabalhar, esse processo de tomar decisão em relação à entrada no mundo do trabalho, ele tem que ser dentro das possibilidades dele, possibilidades dadas pela necessidade rápida, né, de buscar um sustento. Né? Até elementos é interessante, eu lembro uma vez eu estava vendo essa discussão com uma população na qual eu visitei, né, para fazer um estudo no meu pós-doutorado, né, que nem era de outra coisa, assim, a expectativa, que era uma região da periferia de São Paulo, tá? A expectativa de vida nessa região era de 55 anos. Agora, você imagina, 55 anos de expectativa de vida, a pessoa não pode fazer planejamentos de muito longo prazo, tá? Vai começar a trabalhar com 15, 16 anos, conseguiu alguma coisa, já começa a trabalhar, com 18, 19 já está começando a constituir família. Então, os ciclos de vida, os tempos podem ser diferenciados em função de classe social, por exemplo. Né? Vamos dar outro exemplo aqui. O nosso curso é um curso longo. Né? Eu sempre dou esse exemplo para que vocês se vejam também dentro desse contexto em comparação com outros colegas. É um curso longo, de 4 anos, de 5 anos, e que tem um processo de inserção profissional longo também, em torno de mais 5 anos, né, até a pessoa conseguir se sustentar, né, pelo menos em média, assim, com a psicologia. Diferente, por exemplo, de outros cursos que são cursos de formação mais rápida e de inserção produtiva mais rápida. Também, né, os principais exemplos disso são as licenciaturas, né, e enfermagem. Né? São cursos mais curtos, de 4 anos, ou nos casos até de 3, e que a pessoa faz o curso e já praticamente já sai com emprego. Né? Ou consegue alguma fonte de renda melhor, assim, como enfermeiro, ou mesmo como professor. Né? Mesmo que a perspectiva de crescimento seja menor, né? Muitas vezes a pessoa deixa de fazer um curso que ela gostaria, né? Por exemplo, eu vou fazer engenharia, né? Que é até um caso que um próximo meu, assim, né? Uma pessoa deixou de fazer engenharia mecânica, engravidou, uma mulher, né? Engravidou. É minha esposa, nesse caso, né? Ela fazia engenharia mecânica, engravidou durante o curso, na adolescência, assim, basicamente. E se viu impossibilitada de cuidar de uma criança, fazer um curso de tempo integral, período integral, extremamente pesado, tinha que produzir renda, né, ter acesso à renda, então optou por largar a engenharia mecânica, fazer um curso de matemática, que era um curso noturno, licenciatura em matemática, que possibilitou ela rapidamente, durante o próprio curso, já começar a dar aula e ter renda,
cuidar da filha, né? E ter uma inserção profissional mais rápida depois. O curso de matemática é um curso de 3 anos. Então, assim, essa situação que minha esposa enfrentou é uma situação que muitas pessoas enfrentam, né? Então, voltando de novo, sempre pensando no processo de ciclos de vida. Às vezes, até pela condição dela, né? Ela poderia ter feito um curso pelo momento da vida, pelo grupo, classe social que ela pertencia, ela poderia ter feito o curso de engenharia mecânica, isso não era um problema, mas uma mudança no ciclo de vida, que é passar por um estágio de vida onde você já tem que cuidar de uma criança, né, assumir a maternidade ou a paternidade, esse ciclo de vida se altera. Então, as condições do processo de tomada de decisão em relação à inserção no mundo do trabalho, isso se altera também. Então, por isso que é muito importante a gente entender esses ciclos de vida, tá? E isso que é inserido nesse pensar a maturidade para a escolha profissional, que a maturidade é uma maturidade em relação ao momento, tá, do desenvolvimento que a pessoa está vivenciando. Então, não é para você, pessoa que está com 15 anos, você espera um tipo de maturidade dele, dependendo do grupo social que ele participa e das demandas que estão colocadas objetivamente para ele, tá? Então, a criança não precisa ou o adolescente, ele não precisa ser ser planejado um algo estandartizado, ou seja, um algo padronizado para o processo de orientação profissional, mas buscar essa, dentro do momento de vida que ele está vivenciando, uma certa maturidade, para que ele consiga olhar dentro do que está colocado objetivamente para ele, para que consiga colocar condições objetivas, para que ele consiga analisar a situação que ele está vivenciando e responder aquilo, tá? Então, no texto, a gente vai estar, a partir da inserção dessa dimensão de maturidade para a escolha profissional, na inserção dessas noções de ciclo de vida, o texto vai estar colocando para vocês uma discussão sobre como que o Super está colocando isso, os elementos que vão estar compondo, tá? Essa maturidade para a escolha profissional, né? Quais são as competências e as atitudes que estão relacionados a esse desenvolvimento que se espera para definir se a pessoa tem uma maturidade ou não, tá? Então, isso é o primeiro elemento que é importante para a gente entender na noção de maturidade para a escolha profissional, tá? E esse elemento, além dessa compreensão, dessa capacidade do sujeito de perceber essas situações, né, de tomar atitude, de perceber essa influência, de lidar com essa influência, existe um segundo conceito também que é importante a gente entender nesse caso, que seria o conceito de autopercepção para a escolha profissional. Então, além desse conteúdo mais, como a gente vai dizer, objetivo, né, desses elementos que eu possuo para conseguir tomar decisão, existe também a percepção da minha posse desses elementos para tomar a decisão. Então, eu tenho uma percepção que eu possuo informações que são suficientes para tomar a decisão sobre a escolha profissional. Essa percepção é adequada? Né? Ou o contrário, né? Eu tenho muita informação, mas eu me sinto inseguro. Né? Eu não sinto que eu tenho as informações suficientes. Esse conceito de autopercepção é um conceito também que é interessante, porque ele ele tem um impacto muito alto no comportamento dos sujeitos e principalmente um impacto muito alto na proficiência para resolver problemas. Por exemplo, a percepção que a pessoa possui, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? De que ela tem condição de solucionar problemas acadêmicos, por exemplo, de conseguir estudar, fazer uma prova, tal. Ela muitas vezes é mais impactante, né? Num desempenho bom do sujeito. Por exemplo, eu tenho uma percepção positiva da minha capacidade de resolver problemas, obviamente uma percepção positiva realística, ela é mais importante até do que a própria inteligência, para que a pessoa consiga resolver problemas acadêmicos. Por quê?
se a pessoa percebe, não, eu tenho capacidade de resolver, e isso consegue fazer com que ela se mobilize, ou seja, essa expectativa seja realística, ela continua se mobilizando mesmo quando ela percebe dificuldades. Ela, não, está difícil, mas eu consigo. E ela continua prosperando, e isso vai levando a que ela vá adquirindo conhecimento, e de tanto insistir ela consegue, né? Obviamente eu estou resumindo a questão aqui de uma maneira meio caricata, assim, né? Mas muito resumida, mas essa autopercepção, quando em relação à maturidade para a escolha profissional, ela também é um elemento assim, além, né, da aquisição de competências e atitudes, ela também é um elemento importante a ser considerado e analisado para que esse sujeito possa tomar uma decisão de maneira correta, por dois motivos. Primeiro, porque essa autopercepção possibilita que o sujeito, a gente verificar o nível de segurança ou não dele para tomar a decisão, e a partir daí verificar se ele está titubeando, né? Porque ele sente que ele não tem informação, vai produzir mais ou menos informações, ou se ele sente que ele não trabalhou adequadamente os conteúdos que influenciam, né, a vontade dele, né, as que a gente vai estar vendo nas próximas aulas. Mas além disso, é importante também essa autopercepção para que a gente consiga entender de maneira mais detalhada, tá? Não só esse nível de competência que a pessoa se percebe, mas também quais são esses elementos que podem estar influenciando. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de um caso que eu conheço, né, de uma pessoa que queria seguir carreira como músico, né? Mas a pessoa percebia que a dificuldade que era da vivência, né, como músico, né, vivência profissional, né, da inserção profissional. Só que essa pessoa tinha vários exemplos na família, assim, de vivência como músico, de satisfatória, de renda, nível de renda satisfatório. Então a gente começa a perceber que o fato de estar titubeando, ou o tipo de argumento que era apresentado, né, não estava associado somente a uma percepção de uma falta de confiança de conseguir sobreviver com aquela profissão, né? Mas principalmente uma falta de confiança de estar suprindo as expectativas que as pessoas, alguns familiares, possuem em relação a ela, tá? Então, assim, é importante a gente analisar essa eficácia percebida, né? Essa autopercepção da capacidade de solucionar o problema, tá? Isso é importante também para que a gente, essa autoeficácia percebida, né, para tomar decisões de escolha profissional, é importante também para que a gente verifique se a pessoa já tá confortável para ela para tomar a decisão, mas também quais são os elementos que estão impactando nisso. Então, esses elementos, junto com aquelas atitudes e crenças, eles vão estar dando um corpo para que o processo de tomada de decisão sobre a inserção profissional possa ocorrer, tá? Então, o texto... outra coisa que é importante vocês verem que o texto que está disponível lá, uma tese, tá? E vocês vão ver só uma parte dele, tá, gente? É um texto, vocês vão ler da página 34 a 42. Então, é um texto relativamente curto, bem resumidinho, tudo bem condensado. E a ficha de leitura vai orientar a leitura de vocês chamarem a atenção de alguns elementos que são principais, que são essas questões que eu queria colocar para vocês, tá? Eu estou colocando informações a mais aqui, né, para completar, que o texto é bem enxuto, né, bem prático, mas o que é importante nesse momento é vocês entenderem essa noção de maturidade para a escolha profissional como o elemento principal a ser desenvolvido dentro do processo de orientação para a escolha profissional, tá? E entender como que esse conceito de maturidade ele está associado, né, a ciclos de vida que são ciclos variados
em relação a diferentes classes sociais, diferentes gêneros, tá? Isso até é uma coisa que é discutida, né? Ao final do texto, né? Quando ele começa a fazer comparações, né? E como que a gente começa a perceber com isso, como que a orientação profissional ela pode ter um impacto, um trabalho que ultrapasse a mera verificação e testagem e de ações padronizadas, né? Como que ela pode ser uma base para pensar uma intervenção muito mais ampla de cunho social, de cunho de fomentar uma maior igualdade de acesso, de possibilidades, tá? E principalmente uma consideração de realidades mais concretas nas quais os sujeitos que os sujeitos vivenciam e que a gente possa auxiliar eles dentro do contexto objetivo que eles estão, sem criar contextos ilusórios, de pensar sujeitos totalmente com necessidade de inserção produtiva imediata, estão passando fome, não, você tem que fazer uma faculdade. Não é necessariamente isso, tá? É importante a gente sair dessas noções que às vezes são fetichizadas, né? E discutidas dentro de uma dimensão política, dentro de um politizado isso de maneira extremamente irresponsável, né? O nosso trabalho tem que ser um trabalho de buscar sempre emancipação, buscar sempre melhoria social, buscar gerar uma capacidade nos sujeitos se organizarem e buscar melhorias para os seus grupos sociais, mas que dentro do contexto objetivo, a partir do contexto objetivo que os sujeitos estão neles, tá? E não no contexto que muitas vezes é o nosso, né? No contexto de classe média, mesmo que a gente venha de um contexto mais pobre, assim, mas você já está numa faculdade, você já está diferenciado, tá? Então, você já tem acesso a uma cultura, você já tem acesso a um processo de formação que te dá um diferencial, tá? Então, a gente buscar pensar alternativas de ação que são mais próximas tanto do contexto social, quanto informacional, quanto de pressões que são revisadas sobre esses grupos, tá bom? Então, a ideia então é pensar a noção de maturidade para a escolha profissional. Nas próximas 2 aulas a gente vai ver esses fatores que impactam e que tem que ser levado em consideração no processo de buscar essa maturidade para a escolha profissional, tá bom? Então tá, pessoal, obrigado, até a próxima aula.